Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo de número 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então ali estava sendo demonstrado a unção do Espírito Santo sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para curar os enfermos, para curar os cegos, para pôr em liberdade os cativos. Então, uma expressão da pregação do Evangelho na sua prática, não apenas por palavras, mas por demonstração da autoridade e do poder do Espírito Santo sobre ele. Vemos aqui o versículo 41 que nos diz: e também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Neste momento dessa expressão Cristo, é o ungido, é o que tem o Espírito Santo. E para ele ser o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que tem autoridade, tem poder, que cura os enfermos. No versículo 40, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. Então ele é aquele que cura os enfermos. E ele é aquele que liberta os oprimidos do diabo, porque ele tem o poder, ele tem a autoridade. E este poder, claramente, Jesus descreve, Lucas descreve, como João Batista, como Zacarias, como o anjo fala a Maria, como no cântico de Maria ou de Isabel, de que ele tem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre ele. Então essa autoridade vem do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem o Espírito, este é Filho de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Jesus aqui é o primogênito de muitos irmãos que são também batizados com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria este vínculo com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, com o nosso Espírito. Somos um em Cristo. Como podemos ser um? Só podemos ser um nessa união espiritual, através do Espírito. O nosso Espírito ligado com o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o nosso Espírito. Então, em Espírito, ele é o Cristo ungido, o que tem o Espírito Santo e o que dá o Espírito Santo, o que batiza com o Espírito Santo. Aí está toda a autoridade e poder da obra de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, esse domínio, estar expulsando os antigos detentores ali do domínio espiritual, principados, potestades, demônios, o diabo com seus anjos, espíritos imundos, como nós vimos anteriormente, nos estudos anteriores, falando sobre isso. Agora que falam de demônios, então todos estão sendo desalojados, porque é chegada a vós o reino de Deus. Este reino vem em espírito, é o Espírito que vai impondo, é o Espírito que vem arvorando a sua bandeira, é a unção de Deus, é a unção do Espírito Santo, é esse Espírito Santo sobre Jesus, é esse Espírito Santo sobre nós, que vai a unção quebrando todo o jugo. E vem então a implantação do reino de Deus, é com autoridade e com poder. É com o poder de Cristo, do ungido que unge. O que vem cheio do Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então esse poder de Deus se alarga, se amplia. Quantos mais forem sendo batizados com o Espírito Santo, mais o reino de Deus vai se expandindo sobre a terra. É por isso que os apóstolos, nós estudamos isso, queremos retomar em Atos dos Apóstolos,
os apóstolos saíam pelo menos com dois grupos. Um pregando a palavra da fé e o outro orando e pondo as mãos para que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Foi assim que a igreja cresceu. Este é o momento decisivo da igreja, quando a palavra é pregada, compreendemos as Escrituras, entendemos, cremos e queremos praticar, queremos pregar, queremos levar para o mundo inteiro, mas sem o poder, sem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nós não iríamos conseguir nada. A igreja primitiva não iria conseguir nada. Mas como ela foi obediente, fiel e ficou em Jerusalém, sem se precipitar pelo mundo, ensinando errado, compreendendo errado, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então teve a compreensão certa e a palavra certa, a palavra do Espírito Santo, o Espírito Santo falando através daquelas vidas que haviam sido batizadas com o Espírito Santo. E hoje também nós precisamos ter essa volta ao primeiro amor, este reavivamento, pregar a palavra, que as pessoas creiam na palavra, que queiram viver, obedecer e pregar. E então vem um grupo, pode ser o mesmo, no caso da igreja primitiva, ia um segundo grupo pelas cidades onde o evangelho já havia sido pregado, e procuravam saber quem já havia sido batizado com o Espírito Santo, quem ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Para muitos, durante a pregação, nem sequer havia sido mencionado a existência do Espírito Santo, a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Então, os apóstolos que vinham na sequência falavam sobre o Espírito Santo, impunham as mãos e todos eram batizados com o Espírito Santo. E aí a obra se multiplicava. O evangelho era pregado com autoridade e poder. Os demônios eram desalojados, todo o mal saía, todas as doenças eram repreendidas e as nações, os reis, as lideranças, as famílias, as vidas iam se convertendo a este evangelho de poder, do batismo com o Espírito Santo. Este é o evangelho de Cristo. Quando falamos sobre pregar um evangelho, boas novas, são boas novas de poder. É o que nós vamos encontrar daqui a pouco, ainda neste mesmo capítulo. O versículo 42 diz assim: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele. E o detinham, para que não se ausentasse deles. Vemos aqui a possibilidade deste povo de Cafarnaum de fazer ali um acordo com Jesus para que ele ficasse ali, para que ele fosse sustentado, para que ele recebesse salário, para que ele se tornasse um pastor daquele grupo. Mas nós vemos que, apesar da multidão o procurar e pedir para que ele ficasse, para que não se ausentasse deles, o versículo 43 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, ele disse àquela multidão que, embora o quisesse reter, quisesse só para eles, para que ele ficasse ali trabalhando, cuidando, orando, curando os enfermos, expulsando demônios e trabalhando ali com eles na sua sinagoga, Jesus disse então que ele não poderia ficar, porque era necessário no seu ministério que ele anunciasse a outras cidades, que ele não tivesse uma estabilidade, não ficasse fixo em um grupo só, como pastoreando apenas uma igreja local, mas ele tinha que sair por outras cidades, que eu anuncie a outras cidades. Isso vai haver uma evolução, porque ele no início pregava nas sinagogas da Galiléia, um lugar mais afastado do poder político, do poder econômico. Ali ele tinha uma certa tranquilidade, não total, mas nas cidades onde ele era bem recebido, havia fé, ele efetuava as curas, então ele passava a ser bem tratado, a ser reconhecido. Mas um lugar que não incomodava as lideranças das grandes metrópoles, ou lá de Jerusalém, do centro econômico, religioso, político, na sua época. Mas depois ele vai da Galiléia para a Judéia, um lugar de uma maior promoção,
uma certa rivalidade da Judéia com Jerusalém, de Davi, das pessoas que vinham ali da casa de Davi, e Jesus então começa a incomodar as lideranças até finalmente ir a Jerusalém. Lá ele não é aceito, daí ele é preso, condenado, morto, porque lá há o domínio. Ali não se pode falar, não se pode pregar o que não agrada ao poder, ao que vai ameaçar o poder. Vai soar como uma rebeldia, como uma revolução, tentando implantar um reino novo. E é justamente, na verdade, isso que Jesus vai implantar, o reino de Deus, que não iria tirar um poder político, não iria incomodar o poder econômico, ao menos assim, efetivamente, formalmente não iria, mas as autoridades se sentiram ameaçadas até o prenderem, mentirem, condenarem e matarem a Jesus. Mas nós vemos aqui que Jesus disse que ele precisava ir, que também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Então, quando ele fala que ele precisava anunciar o evangelho do reino de Deus, nós estamos vendo aqui na prática essa cura, essa libertação, essa vitória sobre os demônios, sobre o mal, sobre a enfermidade, essa vitória do poder do Espírito Santo, essa autoridade. Este evangelho do reino de Deus quer dizer pessoas que nasceram de novo, que vão nascer de novo, que vão nascer da água, que vão nascer do Espírito, que serão batizadas. Podem até ser batizadas com água, mas não podem ficar só nisso. Em Atos dos Apóstolos mesmo, Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João, com água. Não, vocês só deram o primeiro passo. Vamos dar o segundo. Os batizava novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia um segundo batismo e ainda um terceiro batismo. E o batismo com o Espírito Santo. Este é o evangelho do reino de Deus, o evangelho do poder do reino de Deus. É o evangelho que anuncia a chegada do reino de Deus. O evangelho, o evangelista, anuncia a conquista do território. O evangelista é o proclamador, é o pregador. Versículo 44 diz assim: e pregava nas sinagogas da Galileia. Ele está anunciando a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele está pregando que chegou o poder de Deus, chegou o domínio de Deus. Quem está oprimido será liberto. Quem está sofrendo será confortado, será consolado. Quem está com vestes de tristeza, de morte, de luto, de amargura, vai receber vestes de louvor, de cântico, de dança, de vitória. A vitória do reino de Deus. Estávamos com o reino do diabo, dos demônios, das doenças, do sofrimento, da maldade humana, do coração humano que é enganoso, pois agora vem sobre vós o poder do batismo com o Espírito Santo, com ele o poder e a autoridade do reino de Deus, reinando em nós através do Espírito Santo de Deus, com poder para transformar, para fazer a tristeza saltar de alegria, para trazer vitória, trazer a eternidade. Deus é eterno. Quem ama a Deus, quem serve a Deus, quem crê na palavra de Deus, vive eternamente com Deus, a presença de Deus. O evangelho do reino de Deus são as boas novas da chegada do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, da alegria da vida eterna com Deus. É o reino de Deus. Agora sim, é o reino para o qual fomos criados. Agora é o encontro com a vida plena, vida com abundância. Nós somos criados por Deus, para vivermos com Deus, para reinarmos com Deus, para nos alegrarmos em Deus, para sentirmos a presença de Deus e aí sentirmos, nos realizamos. Eu fui criado para isso. Agora eu tive um encontro. Agora eu me encontrei comigo mesmo. Por que eu sou assim? Porque eu fui criado dessa maneira? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, para Deus habitar comigo, para que eu pudesse habitar com Deus eternamente.
pudesse me relacionar com Deus. Por isso eu tenho um espírito, por isso eu sou uma alma vivente, por isso esse corpo, para ser templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus, receba a vida eterna, receba a alegria, a vitória, que o reino de Deus venha até você, com o Espírito Santo reinando, habitando em sua vida através do batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.